Bem-vindo ao vídeo A Bíblia 365 dias. Estamos passando de novembro, chegando a dezembro, e nesse vídeo nós vamos falar das leituras de Gênesis a partir do capítulo 17 ao 24, do livro de Salmos a partir do verso 10 até o verso 17 e do livro de Lucas do verso 10, do capítulo 10 ao capítulo 14. Então, nessa jornada de hoje, tá muito legal, muita coisa boa nesse vídeo. Não vou demorar muito, já vou direto para Gênesis. Gênesis 17, Deus reafirma o pacto e muda o nome de Abraão e Sara. Como Deus pode dar um novo significado à vida das pessoas. Veja só como é que é o significado de Abrão para Abraão, colocando agora como o pai de muitas nações. É uma mudança importante, o nome é só uma representação. Eu acho interessante a gente olhar isso pela perspectiva da transformação, do redirecionamento de rota de vida que Deus pode dar a todos nós. Isso no capítulo 17, logo depois do nascimento de Ismael e ali na prévia do nascimento de Isaac. E aí em Gênesis 18, Sara ainda duvida e Deus pergunta se existe algo demasiadamente difícil para ele realizar. E aí essa fica aquela situação, né? Tem uma coisa que eu não possa fazer? Sara está um pouco relutante, um pouco incerta ainda, e Deus coloca essa sua fala como quem? Você está duvidando, como quem diz, você está duvidando do que eu posso fazer? E nesse texto também, Abraão intercede por Sodoma e Gomorra. Também a gente lembra que é lá onde está Ló, seu parente e a sua família. Já em Gênesis 19, fica constatada a crueldade dominante em Sodoma e Gomorra, na experiência de Ló. Ali você vê que os homens daquela cidade eram cruéis, eram vis, queriam violentar esses visitantes que estavam na casa de Ló por serem estrangeiros. Aí a gente percebe nessa passagem, nessas passagens de Gênesis, que havia uma questão muito séria contra estrangeiros. Ali na frente a gente vai ver, por exemplo, Abraão tentando se adaptar a essa situação, o fato de ser alguém estrangeiro e a sua relação com essa terra estrangeira, os medos e ações que ele toma pelo fato de ser estrangeiro nessa terra cananeia, né? E aí, o clamor que havia chegado no céu, voltando a falar Sodoma e Gomorra, o texto diz muito claramente, Deus dizendo que ouviu o clamor de Sodoma e Gomorra, naturalmente, claramente, era o sofrimento das pessoas que eram vítimas da crueldade das pessoas de Sodoma e Gomorra. E aí, quando Ló é liberto junto com a sua família dessa cidade, é interessante que Abraão havia intercedendo por essa cidade, se houverem 40 justos, 30 justos, 20 justos, mas a verdade é que só a família de Ló de fato era justa e nem sequer a sua família inteira, porque a mulher de Ló, ao olhar para trás, revela que de alguma maneira o seu coração tinha algum apego por aquela cidade cheia de maldade, por aquelas pessoas cheias de devassidão no seu coração. Então, quando ela olha para trás e vira uma estátua de sal, é porque justamente ela tinha alguma relação de afeto com toda aquela situação trágica. Como Deus derramou fogo sobre aquela cidade, significa dizer que menos de 10 pessoas justas haviam ali, num sentido simbólico, naturalmente. Somente a família de Ló que sairia, menos de 10 pessoas mesmo, não só simbolicamente, né? Somente Ló e as suas filhas, né? E aí as filhas de Ló, preocupadas com a descendência de seu pai, vão lá e se deitam com ele para terem filhos. É bom a gente se lembrar sempre que essa questão da relação sexual entre parentes, entre familiares, não é uma coisa vista como é visto, não era visto naquela época como é visto hoje. Em certo sentido, em algumas situações específicas, isso tinha uma certa aceitação, tinha uma certa coerência com o contexto. Hoje em dia não existe contexto nem aceitação em nenhuma hipótese. Mas na antiguidade, nós estamos falando de tempos muito remotos, muito antigos, então esse contexto era cabível lá.
Já em Gênesis 20, a, vai falar sobre a meia-verdade de Abraão ao falar para Abimeleque que Sara era sua irmã. No temor, eu tinha dito que ia falar sobre Abraão na terra cananeia como um estrangeiro. É, tinha temor de que, ao falar que ela era sua esposa, que ele pudesse ser atacado, violentado, como já acontecia, a gente viu lá na cidade de Sodoma e Gomorra, e os visitantes na casa de Ló, você leu lá, você viu. Ele tinha o temor de que Sara se tornasse objeto de interesse e, portanto, seria ele violentado e até morto por causa de Sara. E aí Abraão meio que conta uma meia-verdade. Não, ela é minha irmã. Na verdade, ela era sua esposa, embora houvesse um grau de parentesco. Eles eram irmãos por parte de mãe, né? Mas é importante a gente perceber uma coisa nesse texto. É, ah, essa meia-verdade de Abraão, ela. Perdi aqui minha anotação, agora sim. Essa meia-verdade de Abraão quase condena Abimeleque. Percebe que o fato dele trazer Sara como sua esposa na cabeça de Abimeleque, agindo dentro da legalidade, dentro do que era possível, a meia-verdade de Abraão quase o condenou. Uma maldição se colocou sobre a casa dele. E a gente precisa contextualizar isso para a gente. Como é que nós, povo de Deus, quando nós agimos com a verdade, quando nós agimos com meias de verdade ou com mentiras, o quanto que nós podemos lançar maldição sobre a vida das pessoas. Não no sentido pueril, religioso, no sentido de que uma mentira pode iludir e trazer condenação para as pessoas que vão agir a partir das nossas mentiras, né? Elas vão agir erradas, de forma errada, porque foram cooptadas, influenciadas pelas nossas mentiras. Então, uma atenção que a gente precisa ter acerca disso. Gênesis 21, no tempo determinado que Deus havia falado. Eu até lancei um pequeno vídeo sobre isso essa semana, que é a frase de Deus para Sara: chegou a hora, no tempo de Deus, nascimento de Isaac. E aí também é narrado em Gênesis 21 um conflito entre Agar e Sara. Ismael é preservado por Deus e recebe também uma promessa sobre a sua vida. Há também o registro de um pacto de Abimeleque e Abraão. Deus está com você em tudo que você faz, está no verso 22. É muito bonita essa declaração de Abimeleque a respeito de Abraão. Deus está com você em tudo que você faz. Queria eu ouvir isso todos os dias da minha vida. Gênesis 21, no verso 22. Agora, chegando a 22, já partindo para o final de Gênesis, no capítulo 22, Deus põe Abraão à prova. Um cenário que a gente conhece bastante. Entregar o filho a quem ele amava. Isaac, em algum momento daquela circunstância, rompe o silêncio, está registrado assim no texto, como se houvesse ali um silêncio, um ar pesado, Abraão com o coração pesaroso, Abraão com o coração dolorido, sofrido, mas obediente. Isaac rompe o silêncio e pergunta onde é que está o cordeiro. Abraão, no verso 8, diz: Deus proverá. Imagino que não é um Deus proverá tranquilo, né? É um Deus proverá cheio de dor no coração, porque ele sabe que se Deus exigir até o último momento a entrega do seu filho, ele vai entregar. E é interessante, há uma citação, um parêntese na minha Bíblia, na minha versão, que diz aqui Deus é chamado de Jeová Jireh, uma expressão que nós conhecemos bem. E no final dessa prova bem sucedida, Abraão passa por essa prova, Deus diz: certamente abençoarei e multiplicarei a sua descendência por obedecer a minha voz. Nos primeiros vídeos, a gente falava sobre o sentido de Gênesis de ser um livro que fala sobre obediência, promessas, cumprimento de promessas e obediência. Capítulo 23, a morte de Sara. Abraão ouve ser chamado, nesse contexto, Abraão ouve uma expressão muito bonita. Ele é chamado de príncipe de Deus em nosso meio.
esse contexto de morte, aquela situação ali onde ele enterraria Sara numa terra estrangeira, ele queria comprar um túmulo e queriam oferecer a ele um túmulo de presente por conta da pessoa que ele era, porque ele era de fato visto, reconhecido como um príncipe de Deus em nosso meio. Irmãos, quando eu li isso, aquilo ali comoveu meu coração. Que coisa linda. Como a presença de Abraão era respeitada onde eles estavam, embora fosse uma terra estrangeira. Abraão tinha temor pelo fato de estar numa terra estrangeira, mas ele se portou e ele representava uma presença perceptível, uma, uma, uma presença que era claramente associada com a pessoa de Deus. E isso é o que nós devemos desejar para todos nós. E o capítulo 24, onde a gente encerra dia 1º de dezembro, uma mulher para Isaac, a busca desse capítulo, né? Mas não da terra estrangeira. Abraão queria que ela fosse da sua terra de origem. Por que isso? Abraão não queria que ele se associasse, vinculasse sanguineamente, familiarmente com a terra cananeia, porque era uma terra estrangeira, porque naquela terra estrangeira existiam pessoas e cidades como, por exemplo, Sodoma e Gomorra. Ele queria alguém que tivesse da cidade de origem, embora ele não pudesse voltar e não queria que o seu filho voltasse, porque a ordem de Deus foi para que eles saíssem de lá. E aí um servo de Abraão vai lá e procura uma mulher separada por Deus, verso 14 do capítulo 24. E aí a gente percebe que Deus está movendo as coisas para que Abraão pudesse oferecer ao seu filho, para que Isaac pudesse encontrar uma mulher que Deus queria para ela. É a busca de todo solteiro e de toda solteira. Procurar uma pessoa separada por Deus. Se possível, uma pessoa que tenha uma origem, que tenha uma que venha de uma descendência comum, mas não no sentido sanguíneo, mas no sentido da relação com Deus. Caná, embora fosse a terra prometida, Caná não, aquela região cananeia, né, era a terra prometida para a qual Deus estava encaminhando o seu povo, né, a partir de Abraão. Mas as pessoas que ainda viviam lá eram pessoas de outras confissões religiosas, de outras influências, e não queria que houvesse mistura, né? Isso acontece em outros momentos da história bíblica também, né? E aí, aqui, você vê Deus separando uma mulher da mesma origem da família de Abraão, uma pessoa separada por Deus. E aí, o texto termina de uma maneira muito linda. O amor por Rebeca consolou Isaac pela perda da sua mãe. Ainda estava muito sofrido o coração de Isaac pela perda da sua mãe, pela mulher que ela representava na vida dele, né? E um amor que Deus concedeu a Isaac consolou seu coração pela perda da sua mãe. Lindíssimo, que leitura espetacular que a gente teve até agora desses capítulos de Gênesis. Passando para o Salmo. Passando para o Salmo agora, Salmos a partir do capítulo 10. Salmo a partir do capítulo 10. A abordagem em Salmos vai ser um pouco diferente. Vou fazer uma avaliação um pouco mais superficial de alguns e citar alguns outros, tá bom? Um pouco diferente do que está sendo feito agora foi feito agora em Gênesis. Bom, Salmo 10. A glória do perverso. Aqui o Salmo está falando sobre aquilo que para o perverso é glorioso para ele. Negar a Deus, a cobiça, a soberba, a avareza. O coração perverso, ele vê valor nessas coisas. E eu achei isso muito interessante no Salmo, né? Essa é a glória do perverso, da perversidade, a oposição a Deus, no caso. O Salmo 11 fala sobre confiança no Senhor em situações de desespero. E aí fala sobre conselhos equivocados que são dados, que podem ser desvios numa hora de desespero. Alerta sobre isso, que não se pode dar ouvidos a qualquer conselho. E também fala sobre
no final, uma reafirmação de confiança no Senhor. O capítulo 12 agora, o capítulo 12 vai falar sobre o clamor dos justos perante a mentira e a soberba. E aí o texto fala nos primeiros 4 versos sobre as falas vãs dos perversos e a palavra pura e poderosa do Senhor nos versos 5 a 8. No capítulo 13 de Salmos, é uma petição do angustiado. Precisa lembrar que o Salmos é um livro de canções que são reflexo de emoções e de experiências com Deus. São as emoções em experiências espirituais, tá certo? Então, o coração angustiado aqui está fazendo um lamento. Até quando, Senhor, se esquecerá de mim? Como se Deus pudesse de fato se esquecer da gente. Não se esquece. Mas é como esse salmista sente. Talvez a sua angústia prolongada esteja dando a ele a sensação de ausência, de esquecimento de Deus. E ele está lá: até quando o Senhor vai se esquecer de mim? E aí ele pede ajuda, mas ainda assim encerra o salmo expressando confiança, ou seja, ali é apenas o clamor de um coração humano angustiado que no desespero chega até clamar de maneira assim equivocada, mas emocionada, né? Até quando o Senhor se esquecerá de mim? É como a gente, né? Que em momentos de crise, de muito sofrimento, às vezes fala coisas sem pensar, né? O Salmo 14 vai falar sobre a insensatez dos que se esquecem de Deus. Eles vão dizer: não há Deus. Descreve o tolo que nega a existência de Deus ou a ignora. Como assim a ignora? Pratica o mal sem considerar que existe um Deus justo e sem considerar que isso vai ter consequências. Não tem temor de Deus. Por isso é tolo. Ele ignora a existência desse Deus justo. E também fala sobre a esperança do justo de restauração após alguma crise. O Salmo 15 fala sobre as condições para adorar o Senhor. Quem pode entrar na presença do Senhor? 3 condições positivas são colocadas: integridade, os atos justos, falar a verdade de coração. 3 condições que precisam ser evitadas: aquele que não difama com sua língua, não faz mal ao próximo, nem lance injúria contra o seu vizinho. Interessante, né? Não difama com a língua, é importante em tempos atuais. A gente pode até aproveitar e falar da internet, que não é com a língua, mas é com os dedos, difamando e colocando mentiras para fora, né? É, então não difama com a sua língua, não fala mal do próximo. Isso daí pra gente Deus tem que martelar todo dia, porque a inclinação que a gente tem para falar mal das pessoas é terrível. E nem lance injúria contra o seu vizinho, nem lance injúria contra quem está do seu lado, quem está dividindo um espaço com você, quem você tem convivência comunitária, né? Honrar as pessoas justas e não apoiar as pessoas perversas. Dar honra às pessoas que são justas, reconhecer o valor delas. Cumprir promessas, ainda que se prejudique. Cumpra as promessas ou não as faça. Não seja uma pessoa sem palavra. Não se deve cobrar juros por empréstimos aos pobres, nem aceitar subornos. Juros por empréstimos. Nem todos nós trabalhamos com empréstimos, né? Não, prestar dinheiro para a família e tal. Aqui está falando sobre tirar proveito de pessoas em situação vulnerável, né? Cobrar juros de pessoas que estão no desespero e vão topar qualquer negócio, né? Fala sobre isso. É não explorar as pessoas em situação difícil. Quem age assim, evita as coisas ruins e pratica as coisas boas, esse jamais será abalado. Salmo 16, uma oração de confiança. Outro bem não possuo senão a ti somente. O verso 2. O Senhor é a porção da minha herança, o valor que se dá a Deus, né? Até durante a noite o meu coração me ensina. Verso 7. Olha só que interessante. O coração está tão imerso em Deus,
Existe uma convivência tão contínua com Deus que, mesmo durante a noite, talvez em sonhos, talvez em pensamentos involuntários, mesmo assim a gente cresce. A nossa mente, trabalhando no subconsciente, ela está tão influenciada por Deus que, mesmo o subconsciente que a gente não controla, ele também vai falar sobre Deus para nós. Que coisa espetacular! Salmo 17, súplica individual. Uma súplica é uma oração feita com insistência e submissão. O salmista pede para Deus provar a sinceridade do seu coração. Será que a gente seria capaz de fazer esse tipo de oração? Senhor, faz uma prova, prova só, e faz uma prova comigo sobre a qualidade da sinceridade do meu coração. A gente falou sobre prova já agora há pouco, sobre a prova de fé que Abraão passou. Aqui o salmista está pedindo, me prova, como quem estivesse muito seguro do seu lugar, como alguém que quisesse ser avaliado por Deus e aprovado por Deus, sabe? Isso aqui é uma oração dificílima de se fazer. Agora a gente vai passar para Lucas. Lucas, a partir do verso 10, do capítulo 10. Né? Lucas 10 começa com a missão dos 70 e a gente ouve aquela frase tão conhecida: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Na missão, aceitem o que for oferecido para o seu sustento, é, porque o trabalhador é digno do seu salário. É um texto que está na missão dos 70. Nas cidades que foram hostis à sua pregação, sacuda o pó dos pés. Serão castigados pior do que Sodoma e Gomorra. Olha aí, a relação entre os textos da mesma semana. Que coisa espetacular, né? Esse é o texto de 1 a 12. Também, mais na frente, ele cita Corazim, Betsaida e Cafarnaum como cidades impertinentes, que são... é, é, elas não aceitam a pregação do evangelho. Os discípulos, depois dessa missão, retornam alegres pelo sucesso de expulsar demônios, que é algo realmente extraordinário. Mas Jesus lembra que a alegria maior não é ter poder sobre as hostes malignas. A alegria maior é ser cidadão do céu. Também neste capítulo 10, o texto diz: bem-aventurados os olhos que veem as coisas que vocês estão vendo, porque outros profetas que se doaram muito mais a Deus não puderam contemplar o que eles estavam podendo contemplar, que era o cumprimento de todas as profecias em Jesus. Então, felizes somos nós, são os nossos olhos que podem completar o cumprimento da profecia. Bem-aventurado, já falei, o bom samaritano é a parábola que vem na sequência. Uma parábola contada a um doutor da lei que desejava saber o que era preciso fazer para herdar a vida eterna. A fala aqui é sobre amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Mas Jesus usa essa parábola para mostrar que, embora esse doutor da lei estivesse convencido de que praticava isso, o ódio flagrante que todo o povo judeu sentia pelos samaritanos era uma prova cabal de que eles não amavam as pessoas como deveriam. Ou seja, isso representava que eles ainda não tinham como ter certeza da vida eterna se não cumpriam de fato a lei de amar ao próximo como a ti mesmo. Também o texto segue falando sobre a relação Marta e Maria, né? Marta não dedicou tempo a ouvir o Senhor como a sua irmã. E ela até fala: você não vai mandar a minha irmã me ajudar? Não, eu falei: não, não. Ela está dando o valor certo e está se dedicando àquilo que tem verdadeiro valor agora, que é ouvir o que eu estou falando, né? E não ficar tentando, num ativismo vazio, provar valor, quando o verdadeiro valor está em sentar-se diante de Jesus e ouvir dos seus ensinamentos. Lucas 11. Jesus ensina a orar. A oração modelo de Jesus é o resumo das convicções e dos anseios que devem estar presentes na oração de seus discípulos. Resumo das convicções e dos anseios que devem estar presentes nas nossas orações. E aí, na sequência dessa oração, Jesus conta a parábola do amigo, que incomoda pedindo insistentemente, ao pedir pão numa casa, que uma pessoa e a sua família está dormindo. Falando sobre perseverança ao pedir aquilo que de fato se necessita. Ser persistente, perseverar nas necessidades. Pão é necessidade, não coisas banais.
pedir aquilo que de fato é uma necessidade real, perseverar em pedir, porque na sequência ele diz: todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e o que bate, a porta é aberta. Quem de vocês, sendo pai, não daria uma cobra ao filho que lhe pede peixe? Ou daria um escorpião ao filho que pede um ovo? Então ele está falando sobre essa oração, que deve ser perseverante, que deve ser insistente, mas deve pedir aquilo que é de fato realmente importante, confiando que Deus vai dar aquilo que nós precisamos. De repente você pede o escorpião, mas Deus vai lhe dar o ovo, né? Você pede, é, na sua cabeça você está pedindo peixe, mas você está pedindo na verdade cobra, e Deus vai te dar peixe. Agora a gente tem que perseverar nessa oração. Depois, vai falar sobre Jesus que expulsa um demônio e ele é caluniado dizendo que ele pode expulsar demônio porque ele faz isso em nome de Beelzebub, como se dissesse o seguinte: ele pode expulsar demônio porque ele é um deles, o que é uma coisa completamente fora de questão. E aí Jesus fala sobre um reino não pode, um reino que é contra si mesmo não subsiste, não tem lógica. Um demônio expulsar a si mesmo, né? Ou um dos seus, né? É. Então ele está falando sobre essa controvérsia na denúncia, falsa denúncia, de que Jesus poderia expulsar demônios porque eram deles. E aí eu acho interessante que nos versos 24 a 26, ele diz o seguinte, que pode ocorrer de um demônio sair de uma pessoa, mas ele voltar em maior número. É uma linguagem interessante que faz a gente entender que pode ocorrer que uma pessoa se converta e às vezes essa conversão ele é deficiente e é instável. E que as forças das trevas podem voltar sobre elas e se aproveitar para dominar ainda mais, ou vir com mais força sobre ela, né? Que a conversão pode acontecer, mas ela ser frágil, ser debilitada e ainda assim o mal ainda se apossar da vida dessa pessoa. E aí depois eu acho muito interessante, nos versos 27 e 28, uma declaração anti-culto Maria. Olha só. Bem-aventurado o ventre que concebeu você e os seios que o amamentaram. Uma mulher disse isso para Jesus, fazendo referência à sua mãe, naturalmente. Jesus, porém, responde: pelo contrário, bem-aventurados são os que ouvem as palavras de Deus e aguarda. Ou seja, aqui alguém estava tentando ressaltar o valor da mãe de Jesus, né? Mas aqui o que importa de verdade não é quem concebeu Jesus, e sim aquilo que Jesus veio dizer, né? Também Jesus traça nesse capítulo um paralelo entre Jonas e ele, como um sinal de Deus. Jonas para Nínive, Jesus para aquele povo naquele contexto ali. E ele constata que aquele povo ali era uma geração pior que a ninivita, que recebe um profeta superior e ainda assim não se converte. Os ninivitas se converteram, mas essa atual geração, no caso de Jesus, receberam ali, ouviram um profeta maior. Jesus é maior que Jonas, obviamente, e ainda assim não se convertem. Também ele continua dizendo que Jesus precisa ser a luz dos nossos olhos, né? A candeia do corpo são os olhos. E se nós tivermos olhos bons, olhos iluminados por Cristo, todo o nosso corpo será luz, né? Depois ele passa a censurar os religiosos pela sua hipocrisia, a hipocrisia dos fariseus. No momento em que Jesus sentou para comer e ele não lavou as mãos cerimonialmente. Explico rapidamente. O lavar as mãos não era um ato de higiene naquela época, era um ato cerimonial. Acreditava-se que uma pessoa, depois de ir na rua, passar na feira, pegar uma fruta, ela poderia, nesses processos, ao invés de adquirir germes e coisas do tipo, ela estava adquirindo demônios, influências malignas. E que se elas pegassem o alimento e comessem com as mãos, com essa influência espiritual maldosa, maligna, elas poderiam trazer o mal para dentro de si. Jesus censura essa lavagem de mão cerimonial porque ela é hipócrita. Lavam as mãos para que elas estejam limpas, mas o interior já está sujo, já é pútrido, já é completamente corrompido. Então é hipocrisia. É lavar as mãos só para inglês ver, como a gente entenderia hoje em dia, né? Porque eles já estão tomados pelo mal. Ai de vocês, fariseus, porque dão dízimo. Aí Jesus faz uma lista de ais. Olha só. Ai de vocês, fariseus, porque dão dízimo do hortelã,
da arruda de todas as hortaliças, e desprezam a justiça e o amor de Deus. Vocês deveriam fazer essas coisas sem omitir as outras. Ai de vocês, fariseus, gostam das primeiras cadeiras e das saudações nas praças. Ai de vocês, são sepulturas invisíveis. É, as pessoas passam por ela sem perceber. Então Jesus faz um sermão público que continua no capítulo 12, contra os religiosos e sua hipocrisia. E aglomerou gente, né? Gente se colocou em torno ali de Jesus. Jesus, ó, descendo a lenha na hipocrisia desses religiosos. E a galera se juntou em volta para ouvir. E Jesus fala, não temam que mata o corpo. Por quê? Quando Jesus fazia essas denúncias, ele lançava perigo sobre ele, né? Sobre as pessoas, esses fariseus e essas pessoas poderosas, hipócritas. Eles eram poderosos. Tinham homens armados sob o seu comando, né? E poderia estar correndo risco de vida. E Jesus fala, não temam que o mata o corpo. Temam aquele que temam aquele que, depois de matar, tem poder para lançar no inferno. Então a gente não tem que temer aquele que pode matar o nosso corpo hoje. Tem que ter temor de Deus, que se nós não fizermos certo hoje, nos condenará amanhã. Também diz o seguinte no verso 10: todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado. Ou seja, todo aquele que fala mal contra o Jesus homem, né? Aquela situação dos próprios fariseus e escribas que estavam atacando Jesus. Mas o que blasfemar contra o Espírito não haverá perdão. Aquele que se voltar contra a pessoa de Deus, contra aquele que enviou Jesus, né? Aí vem a parábola do rico tolo, que encheu seus celeiros com provisões, já era muito mais que o suficiente do que ele precisava, mas aí o que ele decide? Distribuir? Compartilhar? Partilhar? Não. Ele decide construir celeiros maiores para acumular mais coisas, muito mais além ainda do que ele precisava para si mesmo. Então, essa é a tolice da ganância. Esse acumula para sua própria destruição. E aí depois Jesus fala na sequência, para a gente não se preocupar com o que vamos comer, beber ou vestir, nossa preocupação primária deveria ser buscar o reino de Deus e as outras coisas serão acrescentadas. Buscar as coisas espirituais, né? Acima das materiais. A ganância minora a generosidade, o coração solidário, e isso na nossa morte não terá valor nenhum, é o que a parábola diz, né? E olha só que Jesus fala: o Pai de vocês se agradou em dar-lhes o seu reino. Verso 34, coisa lindíssima. Agradou ao coração de Deus dar a nós o reino dele. Vendam seus bens, deem esmolas, façam para vocês mesmos bolsas que não desgastem, tesouros inesgotáveis nos céus, onde o ladrão não chega e a traça não corrói. Porque onde estiver o tesouro de vocês, aí estará também o seu coração. Não é a continuidade dessa ideia. Não ajunte tesouros aqui na terra, é tolice. Ajunte tesouros no céu. Depois ele fala sobre o servo vigilante. Esteja sempre preparado para a vinda do seu Senhor. Aquele que não é ganancioso, aquele que não é hipócrita, aquele que não é invejoso, aquele que não é desobediente. Sobre tudo que a gente está falando aqui hoje. Temos que estar prontos, ser vigilantes, porque servos diligentes, porque a qualquer momento o nosso Senhor pode chegar e nós precisamos estar preparados para a sua chegada. Jesus veio trazer divisão. É uma frase importante desse capítulo 12. Vocês pensam que eu vim para dar paz à terra? Eu afirmo a vocês que não. Pelo contrário, eu vim trazer divisão. Jesus veio ser decisivo entre os verdadeiros cristãos, os verdadeiros servos de Deus e os falsos servos de Deus. Não está em oposição os verdadeiros servos de Deus e os que não servem a Deus. Está em oposição os verdadeiros servos de Deus e, do outro lado, os falsos servos de Deus e os outros incrédulos. Então, essa é a divisão. Então, pode acontecer essa divisão na sua família, na sua casa. Você, pai, não é um garantidor da salvação do seu filho, mas embora tenha a responsabilidade de influenciar a sua fé com bons exemplos, com uma vivência doméstica feliz, harmoniosa, né? Então, o testemunho sim, mas a fé é decisiva e ela é divisória.
ela vai sim causar divisão. Hipócritas. Jesus fala sobre os hipócritas mais uma vez. Sabem ler os sinais do tempo, se vai chover, se não vai chover, se está frio, se está calor, mas não sabem ler os sinais da chegada do reino de Deus. Fala sobre a capacidade que temos de ter em entrar de acordo. Perdão. Também fala sobre a capacidade que devemos ter de entrar em acordo com as pessoas que nós temos disputa, né? A gente tem a capacidade de é, harmonizar coisas que estejam, desavenças que possamos ter entre pessoas, entre as outras pessoas. E o último capítulo, capítulo 13, vai falar sobre os que não se arrependerão, os que não se arrependerem perecerão, que não existe pecado mais grave que o outro. Se você rouba uma galinha, se você assassina uma pessoa, se você conta uma mentira, se você não ama o seu próximo, todo pecado que não passa pelo arrependimento, é um pecado para condenação. E aí fala sobre a figueira sem frutos, que é constantemente cuidada, mas não dá frutos. O arrependimento é um fruto, e é um fruto importante. Se está sendo alimentada por Deus e não dá frutos dignos, no momento, em algum momento, esse momento está chegando, você será cortado, jogado fora. Mais uma vez, Jesus vai e denuncia a hipocrisia dos líderes religiosos numa questão relativa ao sábado, quando ele curou uma pessoa. E ele vai falar começa a falar mais agora sobre o reino de Deus. Uma parábola do grão de mostarda, que é pequena, mas gera uma árvore grande, que capaz até de abrigar pássaros, ou seja, o reino de Deus, ele é, ele pode se manifestar em gestos pequenos, mas esses gestos pequenos são tão poderosos que podem florescer e podem abençoar vidas de outras pessoas. O fermento, que mesmo uma pouca quantia é capaz de levedar e de fazer crescer uma massa inteira, né? E então está falando sobre o reino de Deus, que mesmo pequenas porções, mesmo que seja só você na sua casa, mesmo que sim, sejam em pequenas ações, se é da natureza do reino de Deus, tem o poder para multiplicar muito além da proporção, sabe? Depois ele vai falar sobre a porta do céu, que é estreita, muitos tentarão entrar, mas não conseguirão e ficarão de fora. Que o crivo para o reino dos céus é bem estreito, né? E aí Jesus faz uma profecia a respeito da queda de Jerusalém, né? Terminando assim o capítulo 13. É isso. Muito texto bom, difícil de fazer um vídeo curto, mas espero que esse vídeo possa abençoar e enriquecer ainda mais a tua experiência de 365 dias lendo a palavra do Senhor. Não desanima, se perder algum dia, retoma, tá bom? Vai fazendo devagarinho os atrasados, tá? Não para, não para. Ah, fiquei 2 semanas sem fazer. Não para, depois você bota em dia. Mas o importante é fazer, continuar nesse projeto até o final e Deus vai levar você e a mim também até lá.